O investigador Alves estava absorto nas primeiras páginas daquele livro que recebeu do grisalho de nome Francisco. Segundo o homem, aquele livro recebia o nome de Grimório, apesar de na capa estar escrito outro nome: Fogo Fátuo do Mar Morto. Fazendo uma pequena pesquisa, descobriu que, na verdade, o termo Grimório não se cabia a um livro, mas a uma vasta quantidade de livros cujo conteúdo eram magias e invocações medievais, geralmente relacionadas erroneamente a personalidades hebraicas ou egípcias, ou a lugares importantes dessas duas localidades. O que ele tinha em sua mão naquele momento nada mais era que o livro que catalogava e ensinava a invocar e conseguir favores da sociedade descendente de Azazel, o demônio relacionado à ira, cuja relação com seres humanos os transformava em assassinos. Controlador de um exército de 200 demônios, Azazel teria vindo à Terra depois de se interessar pelas mulheres humanas, a quem devotava desejo. Com elas dormiram e tiveram filhos, chamados Nephilim, erroneamente traduzidos como gigantes, que foram todos mortos pelo dilúvio no qual Noé e sua família sobreviveram. 12 desses eram os mais perigosos aos homens, pois roubavam suas mulheres e seus bens. Matavam sem piedade e não se recusavam a matar por um bom preço, até mesmo ensinando aos homens a cometer os atos mais brutais, quando isso lhes trazia diversão. Essa casta de 12 Néfilins receberam de Azazel 400 hostes do inferno para controlarem seu nome. E era a esses Néfilim, tornados senhores demônios assassinos pelo seu pai, arquiduque do inferno, e as suas hostes, que esse Grimório ensinava a invocar e a conversar, para deles conseguir favores. O primeiro a ser invocado deveria ser Likeshor, o sacerdote de todos. A ele eram submetidas apenas 2 hostes do inferno, mas para ele, como sacerdote, cabia apenas liberar suas hostes nesse mundo para abrir o portal que permitiria aos outros chegarem. Ele era o que se poderia chamar de mais sábio dos Nephilim, e mais gostava de assistir às mortes, o que explica as pálpebras arrancadas dos olhos da vítima, que necessariamente cometera assassinatos. Logo, ele não tinha muito a fazer nesse plano, desejando, após encontrar um corpo e obrigar-se através dele a sair logo dessa terra, através de um ritual onde ele mesmo dava fim ao corpo que ele tivesse tomado posse, ou que fosse entregue a ele por um servo com quem ele estava conversando ou trabalhando. Obrigatoriamente, ele deveria ser o primeiro a vir a este mundo. Seu elemento seria a terra, seu instrumento o arame de farpa e seu animal o galo pardo. Para vir era necessário o selo de Likeshor, uma das 12 joias antigas que se usavam para representar esse demônio a ser invocado, e também sua assinatura quanto à realização de seus rituais. O selo de Likeshor era uma espécie de galo ciscando, com o sol sobre ele, surgindo através de uma linha que subia de suas costas, e desse sol descia um rio abaixo do pé do galo. Quanto a esse selo, ele foi visto por Alves na caixa de joias que o grisalho lhe mostrou em foto. O próximo compromisso do investigador era mais terreno e absolutamente chato. Um parceiro fora designado para o caso junto com ele, e agora eles iam observar as imagens da câmera de segurança.
Primeiro, a parte que fora cortada pelos técnicos no local antes da apreensão do HD. Já estavam com o notebook ligado à espera deles em uma sala de interrogatório onde eles teriam mais privacidade, já que a imagem durava cerca de 5 horas e meia, o que era até pouco, pois algumas vezes Rodrigo Alves teve que acompanhar mais de 20 horas de gravação procurando meros detalhes. A filmagem mostrava o que um depósito sem pessoas teria: ratos, baratas, aranhas caranguejeiras e alguns pássaros que entravam atrás dessas duas últimas espécies. Sombras do lado de fora mostrando a vida após o depósito. Eram pessoas caminhando na frente do portão à procura de seus próprios problemas e soluções. E também carros que passavam o tempo todo. Até que uma coisa chamou a atenção. Uma claridade. Em um cano próximo à câmera que ainda podia ser filmada. Era como se alguém tivesse tirado um pedaço do telhado e por isso a luz do sol se encaixara com toda a força e imponência àquele novo espaço disponível para brilhar triunfante. E após isso, toda a tela ficou escura. Os dois se olharam por um instante e continuaram a deixar alguns minutos passarem. Nada. Quando então surgiu um rosto pálido, arame farpado ao redor do rosto, lhe tapando os olhos, e a boca costurada, também com arame. Essa imagem durou 5 segundos e depois voltou para o pretume comum daquela filmagem, que não tinha mais nada a mostrar. Fizeram imediatamente o requerimento para o recebimento do HD. Uma vez que a imagem conseguida estava definitivamente corrompida, talvez na hora da cópia para o drive onde estava embutida. O disco rígido foi prontamente trazido e o sistema referente ao aparelho de vigilância da empresa fora emulado em uma máquina virtual, para que tivessem acesso semelhante ao que teriam se verificassem as câmeras do local onde o mesmo teria ocorrido, sem nenhum tipo de depreciação em algum tipo de apresentação de provas. O cara deve ser um conhecedor de sistemas de segurança ou deve ser um nerd de informática, pois saber entrar no sistema e destruir as imagens no momento em que ele entrou até o momento em que saiu do local, colocando essa cara medonha aparecendo toda hora, não é trabalho de amador, de fato. Quando as imagens voltam, quase 1 hora e 12 minutos depois, o buraco do teto não existe mais, como se ele tivesse coberto seu rastro após sair pelo lugar onde entrou. Mas como uma pessoa iria conseguir entrar por um telhado que deveria ser destelhado, pois certamente aquilo era feito de metal e não apenas de peças cerâmicas ou telhas, ainda mais carregando-se outra pessoa desacordada consigo, estando ela ferida ou não, ou morta ou desmaiada. Alguém daquela rua residencial que ficava à frente do depósito ou da praça que ficava em frente à loja teria visto algo acontecer, dado ao número enorme de transeuntes que usavam a praça para passeio ou mesmo para se exercitar. E sobre o rosto? Alguém mais poderia ter o mesmo grimório que estava em sua posse naquele momento e estava agora cometendo seus crimes, baseados naquela leitura que era muito capaz de influenciar uma mente fraca, dado o tamanho de detalhes e rituais contidos ali. Uma pessoa inteligente, mas solitária, que conhecendo aquelas coisas começou a achar que conseguiria mudar sua vida fazendo o que aquele livro dizia para fazer. Só então percebeu como estava frio ali.
e o ar-condicionado nem precisava ser ligado. Normalmente era uma sala bem fresca ou até fria quando ligavam o sistema no máximo, dependia do detetive. Mas sem dúvida alguma estava congelante naquele ambiente, de um jeito que Rodrigo nunca tinha experimentado, tampouco seu parceiro. Chegando a verificar se do lado de fora estava igual, perceberam que não estava. A temperatura lá fora estava absolutamente agradável e não incômoda, como dentro da sala. Retiraram o HD da máquina, mas não sem quase vomitarem. Um acre, podre, imundo e fétido odor saiu dali de dentro. Um cheiro de várias coisas em decomposição em um estado avançadíssimo. Mas aquele cheiro não existira ali antes, quando eles realizaram o ato de colocar o HD no computador de onde agora estava acontecendo tudo aquilo. Frio, odores, mais coisas para se somar naquele mistério. Aproximava das 3 da tarde quando foram almoçar. Tendo às 4h30, os 4 homens que encontraram o corpo para recolher depoimento, o motorista e os 3 descarregadores. Mal conseguiu comer sua comida enquanto pensava nisso. Haveria mais alguma coisa com a qual teria de se preocupar que um louco movido pela vontade de matar e encobrir seus passos. Se ele estava interessado em usar aquele método para matar de novo, isso o tornaria um sujeito de extrema periculosidade. Diferente de como se sentia mais cedo, onde estava sendo movida pela emoção espiritual a sua mente, ele estava se convencendo cada vez mais de que tudo aquilo era absolutamente humano, totalmente humano. Cada ação e cada passo tomado pelo assassino do gênero humano. Decidiu tirar tudo da cabeça e comer, mas era muita informação. E hora ou outra ainda se via perdido em seu sofá, comendo e se preparando para tirar um cochilo antes de reencontrar o parceiro da investigação e iniciarem os depoimentos. Foi um sono intranquilo, onde o nome lhe queixou e onde sua imagem lhe surgia o tempo todo nos sonhos, mas sem os barulhos irritantes do galo. Se questionou por que tinha lido aquele livro desgraçado, que só trouxe dúvidas para sua cabeça, geralmente tão lúcida, agora tão atrapalhada. Por fim desistiu e ficou apenas sentado, esperando a hora passar. Olhava para o celular e só via como as pessoas estavam perto de solucionar aquele mistério, mesmo sem fazer ideia dos detalhes mais importantes, que eles nem sequer tiveram acesso. Isso era o bom. Enquanto as pessoas estivessem absortas em suas próprias ideias sem cabimento, ele teria mais espaço para fazer o trabalho da maneira mais profissional, sem tanta intervenção da imprensa em apressar seus passos, ou do povo às portas da delegacia pedindo justiça aos investigadores. Ou, na verdade, apenas um nome para culpar, quando tudo o que queriam era um personagem para suas histórias, nas festas de Natal ou qualquer outra em que iriam encontrar parentes, como também para seus livros e programas de TV e rádio sensacionalistas. Os homens já esperavam do lado de fora da sala de interrogatório. Poderiam ser os 4, um em seguida do outro, pois não haveria muito que confrontar ou combinar entre si em suas histórias. As imagens da câmera mostravam nitidamente que eles entraram no local juntos, no carro, exceto um que estava abrindo e fechando o portão. Podiam bem definir qual foi o que abriu, qual foi no banheiro e quem era o motorista, e o outro que estava ali apenas para somar um quarteto.
Começariam pelo homem que encontrou o corpo, em seguida o motorista, e então decidiriam quem seria o próximo. Foi o que combinaram juntos. Era 4h30 em ponto, quando o primeiro homem entrou sério na sala de interrogatório. Era um lugar amplo, mas não tão confortável. Era uma sala que dava para outra através de um vidro que não permitiam que quem olhasse dali de dentro visse do outro lado, mas que permitia o contrário. Havia uma câmera de vigilância sem áudio, 4 microfones que levavam todo o som para outra sala, uma mesa de madeira forte com uma argola de ferro para se prender as algemas e uma cadeira de madeira estofada, e mais 2 para os interrogadores. Normalmente, quando se era um suspeito, a cadeira dele não era estofada, apenas madeira, para que ele ficasse o mais desconfortável possível. Técnica de interrogatório. Mas não era o caso. Eles ali queriam cooperação. E o ambiente daquela sala tornava as pessoas mais introspectivas por si só. Mas apenas puderam ouvir esse primeiro interrogatório. Logo na saída dele, outro policial veio na direção da sala às pressas para informar que um tumulto estava acontecendo na praça e todos os homens foram chamados para lá imediatamente, pois tinha a ver com um assassinato e com arame farpado. Era um cenário de massacre, sangue e pessoas mortas. Pelo menos 6 cadáveres quando Alves se aproximou da cena. Todas com os pescoços cortados por um objeto de precisão. Era o que devia ser, pois era apenas um corte por pescoço. E sangue misturando-se a sangue de uma vítima com a de outra. Olhava para os lados e aqueles corpos de civis e de um policial militar que devia ter tentado parar o ataque do assassino e acabou perdendo sua vida nessa intenção. Seu parceiro o chamou, e então ele viu algo que o quase fez vomitar diante de uma multidão que se aglomerou no local, todos absolutamente chocados, mas ainda assim curiosos para presenciar aquele cenário de guerra. Na praça principal da cidade havia uma estátua homenageando a pecuária e a agricultura, principais fontes de riquezas do lugar. Consistia em um boi, um burro e um galo, entre pés de cacau, café e pimenta. Exatamente na parte da estátua que correspondia ao galo, foi disposto um corpo com a cabeça e membros separados, mas amarrados entre si com arame farpado, distantes de onde deveriam estar naturalmente, como um boneco de ventríloco macabro. A cabeça sobre a cabeça da estátua do galo, o tronco descendo pelo seu pescoço, e os braços e as pernas devidamente dispostos, amarrados ao tronco nu do homem que parecia ter certa idade. E para o investigador não era tão estranho. Logo foi confirmado ser o Dr. Plínio Schauber, o melhor psicanalista da região, que atuava uma vez por mês no hospital municipal, onde se descobriu que o assassino estava internado. O próximo interrogatório foi duplo, com a psicóloga Maria Camila Borges e com o diretor do hospital, Vildo Oliveira Silva, pois claramente aquele massacre e o crime cometido na loja foram cometidos pelo mesmo autor, um ser humano de altíssima periculosidade que dessa vez tinha conseguido entrar em um hospital e matar um médico importante, fazer toda aquela disposição de pedaços e ainda conseguir ir para o centro da cidade sem que ninguém desse conta
e o parasse. Iago Silva Correia era um rapaz de 23 anos em que nada poderia se tornar normal em sua vida. Estava cursando faculdade de educação física, tinha namorada e trabalhava em uma loja de calçados no centro da cidade. Era um rapaz comum que vivia uma vida comum. O tipo de pessoa que a doutora Maria Camila dificilmente iria conhecer em seu consultório, não fosse ele mesmo quem a tivesse procurado em uma manhã de quinta-feira, absolutamente transtornado, dizendo que fora drogado em uma festa no último fim de semana e desde então tinham colocado alguma coisa dentro da cabeça dele. Alguma coisa que falava com ele para matar qualquer pessoa que ele visse. E além disso, um som de galo cacarejando que o estava deixando maluco. Claro que ela entendeu que era um caso de esquizofrenia que estava iniciando. Por isso pediu que retornasse com sua família. Ele estava tão desesperado que retornou no mesmo dia em companhia da mãe. Conversaram bastante sobre o que ele se lembrava da festa, que tinha ido com a namorada, mas em algum momento ele pareceu não estar mais onde estava. Outra pessoa o segurava pela mão e o estava levando. Parecia ser uma mulher, mas ele não sabia quem era. Tinha perguntado várias vezes até o momento em que ficou desacordado. Acordou em casa e no trabalho foi que as vozes começaram de vez. Assim sendo, ele tentou fazer de tudo o que podia para que aquilo parasse. Orações, meditação, pensamentos positivos, tudo aquilo que ele sabia ou ouvia na internet. Mas tudo estava ficando mais forte quando ele não estava mais conseguindo ficar em si. Estava praticamente deixando que a voz, o cacarejo, que ele dizia ser o mais enlouquecedor, tomasse conta de suas ações. Ele ainda encontrou forças para conseguir procurar a psicóloga que certa amiga conhecera quando tratou de um caso de violência doméstica. O tratamento pareceu surtir efeito e logo a doutora Maria Camila foi a referência principal. Cuidando do caso, a doutora procurou um colega psicanalista, Dr. Plínio Schauber, que também estava ajudando no tratamento, principalmente na parte medicamentosa e em sessões mais aplicadas. Mas parecia que o quadro piorava cada vez mais e tanto o paciente como os médicos sabiam que ele deveria ser contido por questões de segurança própria da família e da sociedade. O Dr. Plínio se comprometeu a encontrar uma clínica ou hospital que pudesse conter um paciente em estado grave de violência esquizofrênica, enquanto, em comum acordo, decidiram que o rapaz aguardaria por uma vaga estando dentro do hospital municipal, pois ali teriam profissionais de saúde que poderiam contê-lo e dominá-lo com mais competência, caso algo mais grave acontecesse. O que não deu certo. Dr. Plínio estava morto, de uma forma tão grotesca, se não mais, que Camilo. Mais 6 pessoas estavam mortas na rua, com o que agora ele sabia ser um bisturi, a arma que ele usou para cortar os pescoços e provavelmente para separar as partes do corpo do psicanalista. E o rapaz estava desaparecido. E o Sr. Vildo não conseguia conceber como ele fora capaz de escapar por 2 vezes do hospital, sendo essa segunda certamente para cometer um crime. Quando questionado da outra vez, eles só se deram conta da não presença do rapaz à tarde,
Porém, ele nem sequer devia ter dormido no hospital, pois sua cama estava feita da mesma forma que as enfermeiras faziam, uma coisa que ele não conseguia mais fazer: cuidar de detalhes de higiene pessoal. Ficava andando de um lado para o outro em um andar vazio do hospital quando seu estado piorava, e andava entre os internados conversando e até mesmo dando apoio quando a coisa ficava mais calma. As datas dos 2 desaparecimentos batiam, o que levava ao óbvio: método, violência. Iago Silva Correia era o assassino de Camilo, e era o assassino daquelas 7 pessoas. Apenas o motivo era a loucura, e apenas loucura. E o acaso que levou aquelas pessoas a se depararem com um louco em violência assassina. Acontecia mais vezes do que se imagina, e era apenas uma infelicidade arrebatadora. Mas o acaso era infeliz, assassino e traiçoeiro. Mas enfim, o caso estava solucionado. Deveriam buscar entre as impressões digitais a impressão do rapaz louco e o caso estaria encerrado. Batidas urgentes na porta e o parceiro de caso de Alves disse que a polícia militar tinha encontrado Iago em seu quarto em sua casa e se dirigiram imediatamente para lá. A casa estava cercada. Gritos vinham de lá de dentro, com o rapaz mandando alguém parar e calar a boca antes que ele parasse com tudo e se matasse ali mesmo. Isso já estava durando desde o momento em que os vizinhos comunicaram à polícia dos gritos e da presença de Iago ali, pois naquele momento todos já sabiam do que ele tinha feito na praça da cidade. Por impulso, sem pensar 2 vezes, Rodrigo Alves puxou sua arma e entrou na casa, disposto a obter respostas. Estou entrando. Estou disposto a me colocar como refém para que você solte o Iago. Com quem estou falando? Dizia ele, tentando confundir o rapaz, para que ele imaginasse estar sendo usado como refém naquela situação, dando uma brecha para ele. Um som de cacarejar era muito alto no local. Um frio assustador tomou conta da escada enquanto ele subia para o outro andar. E ao chegar foi tomado por um cheiro de podridão que tomava conta do quarto em que Iago estava. Você não pode me libertar da minha prisão, senhor policial. Estou aprisionado dentro do meu próprio corpo. Você precisa de cuidados e podemos te ajudar. Mas eu não quero que você o ajude, investigador Alves. Respondeu o mesmo tom de voz, só que mais confiante e ousado. Ele está aqui justamente para que eu não precise mais estar nessa terra enfadonha e cheias de humanos destinados a apodrecimento. Quem você diz ser? Perguntou Alves, apontando a arma para o rapaz. Não preciso dizer meu nome, uma vez que você o estudou com bastante atenção no grimório que nosso amigo te deu, para que conhecesse a nossa família. Você matou Camilo Nunes Souza? Perguntou o investigador. Eu não. Ele sim. Mas por que não dei alternativa a ele e às pessoas naquela praça? A resposta se repetiu. Olhe para o chão, Rodrigo Alves. Ao olhar, o investigador viu o mesmo símbolo. O galo ciscando, o sol subindo de uma linha em suas costas e daquele sol, um rio aos pés do galo. Você é minha testemunha. Deixe minha família consumir essa terra desgraçada, ou eles consumirão você.
Dou-lhe o dom da fé, Alves, e deixando em seu coração a crença, vou-me embora deste mundo imundo. Abaixou-se e apanhou uma vela. Apenas agora Alves conseguiu perceber que o corpo do rapaz estava molhado, mas o cheiro nauseabundo não permitia saber com o que. Mas se estava levantando aquela vela tão cerimonialmente, só podia significar uma coisa: ele tiraria sua própria vida com aquela chama. Alves atirou no braço do rapaz, mas ele não sentiu. Ouviu mais uma vez um galo cacarejar muito alto, e em seguida a vela caiu sobre a cabeça de Iago, e ele começou a pegar fogo diante dos olhos do agente, que tentou se aproximar ainda querendo salvar aquele rapaz de alguma forma, mas foi impedido por uma dor de cabeça tão forte que em poucos segundos o fez desmaiar ali mesmo. Acordou em uma cama de hospital. Seus olhos demoraram um pouco para retomar o foco, e quando finalmente conseguiu enxergar direito, Francisco do Carmo estava sentado à frente dele. Com um aceno positivo de cabeça, o agente lhe disse: era justamente com você que eu precisava falar. E adormeceu novamente.